As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Julho chega e com ele, por todo o país, assistimos a um fenómeno. A maioria dos teatros começa a preparar o fecho da temporada e abrem-se as janelas das ruas. Festivais, concertos, espetáculos. O verão quer a cultura na rua. E por isso mesmo, a nossa convidada de hoje é a Isabel Costa, criadora, atriz, encenadora, membro do coletivo Os Processos, que estiveram o ano passado precisamente no Teatro Avante. Hoje, no entanto, vamos falar de outro espetáculo. Um novo espetáculo sobre um tema antigo e em voga. A Constituição é o nome do mais recente trabalho da Isabel e acompanha um estudante de Direito em 1969, em plena crise académica de Coimbra, a confrontar-se com a Constituição de 1933 do Estado Novo. Olá Isabel, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite para participares no Quintas do Avante. Bem disposto? Sim, muito obrigada eu pelo convite, fiquei super feliz de saber que íamos ter esta conversa hoje e queria conversar um bocadinho contigo sobre algumas memórias dessa bela festa e de toda a construção que é necessária para ela acontecer. Obrigada. Antes de irmos a essa parte, no entanto, eu vou chatear-te já e vamos falar sobre este espetáculo. Porque eu estive a ler um bocadinho sobre as entrevistas que tu deste já sobre este espetáculo, que ainda não tive a oportunidade de ver, mas gostava. Por isso fica já aqui assim no ar. Vamos perguntar à Isabel onde é que vamos poder ver este espetáculo nos próximos tempos. Mas estive a ler sobre este espetáculo e fiquei com esta questão, que é: por que escolher este momento histórico específico, 1969, como um ponto de partida para falar sobre esta passagem para a nossa democracia atual e para a lei fundamental de 76? Então, este espetáculo, só falando-te um pouco do contexto, é uma encomenda. Isto é algo que acontece muitas vezes aos artistas e muitas vezes é muito interessante e é o ponto de partida de muitos espetáculos. A Madalena Wallenstein, que é a pessoa responsável pela programação do educativo do CCB, que se chama Fábrica das Artes, tem um belíssimo nome, convidou-me para fazer parte de um ciclo que dura 3 anos, chamado Missão Democracia, e que é um ciclo partilhado entre a Fábrica das Artes do CCB e a Assembleia da República. Portanto, há todo um contexto e há várias peças a serem escritas e apresentadas neste contexto. A mim foi-me dada a missão de fazer um espetáculo sobre a Constituição, que este ano celebra 50 anos. E respondendo à tua pergunta, começa em 69, porque quando comecei a pesquisar sobre este espetáculo, sabia que a minha encomenda era fazer um espetáculo para adolescentes, portanto, pessoas que vão votar em 1, 2 anos, e que era esse o meu público-alvo. E comecei por pensar quem eram os jovens que fizeram democracia, quem é que eles eram, quais eram as suas motivações, alegrias. E aconteceu uma coisa que acho que nos vai acontecer a quase todos, que é, se começarmos a olhar para trás, vamos encontrar a nossa família, amigos da nossa família. E o que me aconteceu foi que, ao olhar para trás, percebi que o meu pai tinha estado em Coimbra em 1969 a estudar Direito. E quando olhei para o percurso dele e da geração dele, percebi que era uma geração que tinha começado a estudar a Constituição de 1933 e tinha acabado o curso com a Constituição de 1976 e a começar a trabalhar com essa nova Constituição. Então pareceu-me um ponto de partida super interessante perceber que jovens foram estes que fizeram a nossa democracia e que momento tão interessante foi este de 1969. Tu tiveste dificuldades em transformar, porque, bom, a Constituição à partida é um texto jurídico, não é? Institucional. Poder-se dizer que é difícil às vezes de entender, de compreender ou de interpretar a 100%. Passá-lo para um texto teatral requer algum tipo de cuidado. Houve algum tipo de estratégia específica para transformar este tipo de material em texto mais poético ou pronto, em dramaturgia? Basicamente o que eu fiz foi, não esquecendo a Constituição e as suas frases, portanto, o texto
exatamente como ele é. O que eu quis foi trabalhar sobre a Constituição anterior, o que é que ela nos permitia e não nos permitia, e transformar toda a dimensão poética que está nas entrelinhas destes textos mais duros em ações. Portanto, o espetáculo é uma viagem no tempo em que se traduz a história coletiva em momentos da vida pessoal. Então Ok. esse foi o gancho que eu decidi explorar neste espetáculo. Ou seja, há momentos em que nós citamos decretos da Constituição, mas o espetáculo é muito pautado pelo que acontecia de facto à vida das pessoas. Vou-te dar um exemplo. Este jovem estudante, às tantas, começa a fazer teatro na Universidade de Coimbra. Isto não é factual relativamente à vida da pessoa na Pai. qual me inspirei. Exato, não é factual, ele não fez teatro, mas eu pude viajar um pouco e imaginar este estudante em diversos momentos que serviam ao espetáculo. E o espetáculo é parado e é censurado, então nós explicamos porquê. E lemos o que é que os censores disseram, e também houve aqui uma pesquisa na Torre do Tombo para tentar perceber o que é que se disse exatamente, e então, ou seja, a Constituição é passada, mas o espetáculo foca-se mais naquilo que nós não tínhamos e passámos a ter. Ou seja, há muito uma tradução daquilo que é a vida cotidiana e a forma como a lei implica, não é? Aquilo que acontece. Eu vi também numa das entrevistas que tu deste, apareceu assim um nome, um chavão, que é o Assembleia Humana. Aparecia lá, que a proposta que o espetáculo colocava de uma espécie de Assembleia Humana em que era aberto o dispositivo de forma a que o público pudesse conversar abertamente e refletir e debater sobre aquilo que tinha sido apresentado. Falas-me um pouco mais sobre de que forma é que funciona esta Assembleia Humana. Nem sei sequer se tu chamas Assembleia Humana ou se tens outro termo para isto. É um termo excelente, porque o próprio teatro é uma assembleia, como é um tribunal, como é o próprio hemiciclo da nossa Assembleia da República, e como é também uma sala de aula numa universidade. Portanto, são espaços que têm este dominador comum, são espaços muito semelhantes uns aos outros, em que há uma plateia, há normalmente um púlpito, que pode ser substituído por uma mesa, pode ser substituído por cadeiras, enfim, mas são espaços muito comuns. Então esta ideia da Assembleia Humana, o espetáculo, a cenografia do espetáculo tem esta intenção de colocar o espectador em círculo, tal qual na Assembleia, e de alguma forma conferir-lhes esta responsabilidade. Então, o teatro já é isso em si próprio, não é esse encontro entre pessoas, mas o espetáculo reclama mesmo essa arquitetura, essa forma de estar. E há um momento em que é a última sessão da Assembleia Constituinte. Este jovem rapaz vai assistir a essa última sessão e estão na plateia os nossos constituintes. Então nós entramos na plateia e começamos a cumprimentar as pessoas. Cumprimentamos o Álvaro Cunhal, o Mário Soares, a Sofia de Melbreiner, o Manuel Guzmão. E esse é um momento de surpresa para aqueles jovens que alguns conhecem estes nomes, outros não, mas em que se sentem parte. E parte de uma coisa muito bela. Acho que isso é uma coisa que tentámos fazer no espetáculo, que é como é que vamos transportar esta alegria, que não é uma alegria nada naif, nada inconsciente, é uma alegria muito presente e muito, muito política. E esse é o nosso momento assim mais alto em que essa Assembleia Humana se concretiza. É curioso porque me leva à minha próxima pergunta. Eu ia questionar-te sobre isto, que é de que forma é que tens sentido que tem sido a reação do público infantil-juvenil? Porque falamos muito ou melhor, nós não falamos, mas ouvimos muito falar de que os jovens não fazem ideia de como é que é viver sem liberdade.
No entanto, vivemos numa fase em que a internet existe, a globalização existe e todos os dias somos bombardeados com notícias ou com vídeos ou fotografias de alguma parte do mundo em que cada vez mais se perdem liberdades. E não precisamos de ir aos sítios fáceis, podemos ir a sítios mais difíceis, não é sempre a Palestina, não é sempre o Afeganistão. Há outros espaços em que as liberdades também se começam a perder. Tu tens sentido que existe uma consciência por parte do público infantil-juvenil e uma vontade de continuar a lutar por essa preservação de liberdade? Uma das coisas mais gratificantes de estar na Fábrica das Artes foi poder ter contacto com públicos muito diferentes, das mesmas idades. E aquilo com o qual nós tomámos contacto era muito disparo, ou seja, tanto jovens hiperpolitizados e interessados e que iam com os pais ao fim de semana, por exemplo, ou que iam com a escola, como outros que estavam muito aliados desta realidade que é viver sem liberdade de expressão, as mulheres não poderem sair do país sem autorização do marido, rapazes pouco mais velhos que eles terem que ir para a guerra. Portanto, para algumas turmas que nos vieram ver, era efetivamente uma novidade. E aquilo que nós sentimos, porque no final de cada espetáculo havia um debate e nós falávamos muito abertamente, sempre tentando puxar sempre um lado mais factual, também para não estarmos ali a doutrinar ninguém, porque esse também não é o lugar da arte, apesar de ser um espetáculo que diz-me, é muito claro aquilo que vem e tem uma posição muito clara, isso está no espetáculo. Aquilo que sentíamos era que no fim do espetáculo nós explicávamos, por exemplo, quando se houve no Parlamento a intenção de se formar uma quarta república, significa que esta, e nós temos a Constituição connosco, vai embora. Ou seja, estes direitos vão deixar de existir. Estas palavras não são em vão. E eu senti que pode ser uma ilusão também da nossa parte, mas ficámos muito felizes com esse confronto através da palavra que acontecia no espetáculo e pós-espetáculo, que era tão franco e tão... São factos, não é? É isto que está a ser dito, é isto que pode acontecer. Cabe-vos a vocês escolher que vão votar daqui a muito pouco tempo. E claro que nestas conversas abre sempre um espaço mais pessoal em que acabamos por dar a nossa opinião, mas foi muito interessante e também assustador perceber que é mesmo uma novidade. Claro, também provoca aqui uma reflexão sobre o programa pedagógico das escolas, a forma como pensamos o ensino, quais são os projetos culturais que nós oferecemos às crianças, e qual é o trabalho que os professores estão a fazer, ou que podem fazer, que lhes deixam fazer. Exato, nesse aspecto fiquei muito emocionada com os professores que vieram, muito emocionada. Todos os professores que tivemos foram pessoas muito interessadas no tema, que querem muito passar esta matéria aos seus alunos, estas temáticas, e muitos deles confessaram que tinham alguma frustração, porque no fundo existe um alinhamento destes jovens por conta dos conteúdos que consomem, da dificuldade de atenção, mesmo a própria narrativa do espetáculo, que obviamente é simples e entende-se. Senti que havia algumas turmas que tinham mais dificuldade em seguir, porque também é um treino, não é? Claro. É um treino, a leitura, a narrativa, perceber, e sinto que as escolas, colégios, enfim, que tinham formações mais... Portanto, os estudantes que vinham mais bem preparados não estão tão dependentes das redes sociais, dos telefones. Isso era uma forma um bocadinho triste, porque percebemos que as elites estão totalmente atentas e frescas e com vontade de conversar, e existe um abandono de alguns estudantes. Pronto, leva-me a uma outra pergunta. Eu hoje estás a fazer metade do meu trabalho, porque tu terminas as tuas respostas já já assim embaladinha para a próxima pergunta que eu vou fazer. E esta foca-se muito
neste, se deveríamos, se te parece, ou melhor, se na tua opinião te parece que deveríamos começar a pensar no teatro também como uma ferramenta de pedagogia democrática ativa, que devíamos começar a pensar em projetos que envolvem o teatro em pedagogia democrática, particularmente nas escolas. Sim, eu acho que sim. Eu trabalho com um coletivo que são os processos e uma das coisas que eu digo na companhia é que se eu vivesse noutro país que já tivesse feito esta espécie de revolução cultural, que aconteceu tanto, nós não precisaríamos de a fazer, mas efetivamente vivemos num país que não a teve. Então é preciso mesmo começar aqui umas brigadas culturais, e esse é o nome de um projeto que temos, em que cada vez que saímos de Lisboa, sobretudo quando saímos de Lisboa, fazemos o perímetro do teatro e garantimos que as pessoas em torno são convidadas a vir ao espetáculo. E normalmente pedimos bilhetes ao teatro, gratuitos, e normalmente não sempre. Porque apesar de tudo, aquilo que é mais frustrante de alguma maneira, mas que pode ser motor também da nossa mudança e agitação, é que nós temos tudo, nós temos todas as condições. Não há uma terra no país que não tenha um teatro, um cineteatro, e não há uma terra que não tenha um autocarro para levar turmas da escola ao teatro. Portanto, tudo o que pudermos fazer para que isso seja concretizado, estamos cá para isso. E de facto, o teatro, eu acho que uma forma de arte que, pelos tempos que vivemos, não é que seja melhor do que outras, não é? É pode mesmo vir aqui resgatar uma sensibilidade que talvez estejamos a perder relativamente às emoções e relativamente ao outro. E de facto, a programadora do CCB que falei há pouco, a Madalena Valençani, fala muito disto. Ela diz que há um trampolim gigante quando uma criança, neste caso, não é, que é o público, sobretudo o público com o qual ela trabalha, vai ao teatro e se apercebe de uma temática a partir de uma peça. Ela diz que a sua percepção daquele tema pode ser, ele pode dar um salto gigante, porque a forma como está a percebê-lo não é só de uma perspectiva histórica, é também emocional. Claro. E esta nossa peça também tem isso, não é? Nós tivemos miúdos a chorar, porque no fim do espetáculo há ali uma revelação sobre quem é aquela pessoa, e nós emocionámos imensas vezes a fazer o espetáculo e não temos nenhum pudor em relação a isso, porque é bela, é a nossa história e foi há tão pouco tempo. Também na mesma entrevista que eu tive a espreitar, tu mencionavas que também não podemos deixar de olhar para a própria Constituição como um produto de uma escrita de poetas, não é? Acima de tudo, as pessoas que se juntam para mudar as leis do país onde vivem não deixam de ser sonhadores, de alguma maneira. E esse sonho perde-se. Eu sinto que há uma rigidez e um ceticismo em relação à forma de vida que temos, como se fosse impossível viver de outra maneira. Isso é uma coisa que está totalmente instaurada e cabe aos artistas, àqueles que quiserem fazê-lo, contribuir para continuar a sonhar, porque parece que é algo que se perde no dia a dia. É muito importante haver essa força de mudança, imaginar aquilo que não estamos a ver, mas que é possível. E os artistas, eu acho que têm muita facilidade em fazê-lo. A matéria do trabalho é um pouco essa. Então, pronto, já agora eu trabalhei com pessoas extraordinárias neste projeto, com o Vasco Barroso, que é um ator genial e que se emocionava nos ensaios, porque este tema também nos é muito querido, e com o Miguel Nicolau, que fez a música. Então foi muito interessante, porque somos assim três intérpretes com muita energia, e foi muito bom fazer a carreira deste espetáculo, que em princípio irá para a Assembleia da República. Tem datas ainda. Sem datas ainda, mas pronto, estamos a conversar nesse sentido. Aliás, é um projeto apoiado pela Assembleia da República. É importante sabermos que, apesar das coisas nos parecerem tão estranhas, ainda há pessoas que lutam, ainda há pessoas que têm um sentido de decência e que acreditam na nossa Constituição e, portanto, estamos muito pouco unidos e se calhar temos que nos unir mais porque ainda há muita gente a trabalhar e a trabalhar bem. E a querer ver reparado um pouco este atraso, esta melancolia, esta tristeza, esta frustração.
Achas que é por acreditarem tanto nisso que o coletivo, os processos têm tanta tendência para fazer espetáculos manifestos? Porque parecem ter uma tendência para irem dar aos manifestos como uma espécie de convocatória ou de uh, uma abertura de janelas para mostrar que há sol lá fora, que não está sempre a chover. Sim, sem dúvida nós temos muita alegria e a própria organização dos processos, eu costumo pensar que nós dividimos-nos, há dois grandes eixos na nossa companhia. Há a criação, que é as obras que fazemos, e aí elas são todas muito diferentes umas das outras, ou seja, eu tenho interesse em fazer determinadas peças, e cada membro da companhia tem os seus interesses. E depois há outro eixo, que é a forma como nos organizamos. E a forma como nos organizamos é mesmo um coletivo, que é uma coisa muito difícil de fazer, mas que nos tem dado frutos que nunca imaginámos. Estamos juntos há 12 anos, continua a funcionar. É difícil, mas é a melhor opção de todas. É aquela que conhecemos que mais nos faz ter vontade de continuar a fazer teatro. Por exemplo, a direção artística muda. É mesmo uma rotação, é um relógio. Claro que se alguém não quiser assumir a direção de um projeto, não tem de o fazer. Mas há oportunidade para cada um assumir a direção. Isso é muito saudável, não há vícios, não há. Tentamos reduzir o risco de haver essa a companhia de teatro centrada num encenador ou numa encenadora. Portanto, é a mesma coisa rotativa e que é super saudável. E E acaba por pronto, ser mais plural, não é? Em termos de linguagens, de sim, repente conseguem uma sim. variedade que de outra forma, se fosse centrado sempre na mesma figura, ou pelo menos se a mesma pessoa estivesse sempre na direção, seria mais difícil de apresentar outras perspectivas. Sim, e como somos todos artistas, toda a gente tem que estar feliz, toda a gente tem que ir conquistando os seus sonhos individuais, como encenador, como ator. Alguém que queira muito protagonizar uma peça pode chegar à companhia e pode dizer: eu quero ser protagonista desta peça, alguém me encena, ou alguém quer muito encenar. E temos muita liberdade. No meu caso, eu tenho muita vontade de encenar e sinto-me muito acolhida nessa vontade. Ahm, no caso, a constituição não é dos processos, pois ainda temos essa dimensão, que é também podemos sair e fazer projetos fora dali, obviamente, não é? E é um projeto independente, mas não é por acaso, podia ser perfeitamente. Voltando à Constituição, vocês estrearam no CCB. Têm mais datas, entretanto? Já há alguma data de circulação que nós estamos a espreitar? Então, neste momento, felizmente, temos muitos teatros interessados no espetáculo. Nenhuma data ainda está concretizada, mas a ideia é passarmos pelo Porto, Santarém, Seixal, fazer uma reposição em Lisboa e mais outros municípios que possam vir ter connosco são muito bem-vindos. Por isso vai haver oportunidade de norte a sul. Fica aqui o Sim, convite. sim, sim. Fica aqui o convite, venham ver a nossa Constituição. Enquanto temos a nossa Constituição, também para percebermos que às vezes não damos o devido valor àquilo que está próximo e só quando se vai embora é que percebemos. Sim, assim, uma das grandes conclusões que temos, não é que não soubéssemos já isso, mas a verdade é que está tudo muito bem pensado. Esta é uma democracia incrível. Portanto, nós temos todos os ingredientes para viver de uma forma plena, livre. É preciso continuar a lutar para que essa liberdade se mantenha. E essa luta é de sempre, é de todos os dias e nunca a podemos abandonar. Mas essa sensação, e é um orgulho, acho que nós vivemos mesmo uma dimensão poética misturada com política que não sei se nunca fui de outro país, não sei qual é a sensação, mas sei o que sinto em relação à revolução que fizemos. Tenho um orgulho tão grande, tenho a vontade que esse tempo nos assombre mais vezes de forma positiva e nos inspire mais, sem termos medo que seja ultrapassado ou sem termos medo que nos traga más memórias, porque houve certamente também muita confusão, não é? Porque era um país a transformar-se totalmente, mas devemos mesmo inspirar-nos nessa madrugada. Acho que foi um dos momentos em que fomos grandes enquanto país.
E é isso. Saímos muito inspirados deste espetáculo, é uma beleza. De outro país, é verdade, não é? Mas já estiveste noutros países, não é? Porque tu passaste pelo Rio de Janeiro, Inglaterra, Uhum. França, Canadá, andaste um bocadinho assim por todo lado. Isso também contribuiu para ganhar uma maior consciência daquilo que nós temos aqui, cá, ou seja, deste sonho que merece ser protegido, que merece pelo menos ser acarinhado ou continuado de alguma forma. Sim, sobretudo a consciência de que este sonho é muito recente e que tivemos uma ditadura até muito tarde, e por ser tão recente está mesmo próximo de nós, é a geração anterior para alguns de nós, a geração dos nossos avós para outros de nós. Então é tão recente e é tão frágil ainda que temos mesmo de lutar para manter isto vivo. E ao nível da cultura há mesmo muito trabalho a fazer, é mesmo tempo de não sentirmos que estamos no século XXI, com a tecnologia de ponta, avançadíssimos e numa sociedade livre e conquistada. Não, é arregaçar as mangas e começar a trabalhar, porque houve coisas que não aconteceram. A rede de teatros e cineteatros, por exemplo, que é uma medida importantíssima, recente, muitíssimo bem feita e que tem-nos dado muitas alegrias a todos, vem muito tarde, não é? Portanto, esta ideia de ter teatros e cineteatros ligados de norte a sul do país, garantir que as obras podem circular e que as populações têm acesso a obras de arte não comerciais, não é? Portanto, totalmente livres, no fundo. Essa é uma forma de explicar o que é o teatro independente, é totalmente livre, não está ao serviço de nada. Não está ao serviço de nenhuma marca, não está ao serviço de nenhum município, é livremente, os artistas decidiram sobre o que é que queriam falar. E dar acesso a essa arte independente é fundamental. Para os ouvintes, desculpa, deixa-me só interromper só para esclarecer uma coisa. Claro. Para os ouvintes que não souberem o que é a RTCP, será uma rede de teatros e cinemas em Portugal que permite que alguns municípios com menos capacidades financeiras se possam juntar a outros municípios para fazer com que os espetáculos possam ir a todo lado. Isto é um passo muito importante na descentralização cultural que sai finalmente dos polos Lisboa-Porto. Desculpa, Isabel, continua. Era só para Claro. este apontamento. É uma grande conquista e temos pessoas espetaculares no país todo a fazer um trabalho que nunca foi feito. Se calhar agora passava esta conversa, também porque já não temos muito tempo, para a Festa do Avante. Eu sei que o ano passado estiveste lá no Teatro Avante, não com uma peça como esta, que é a Constituição, que é tua, não é? Ou seja, um projeto teu, mas com um projeto com os processos. E queria te perguntar como é que foi, em primeiro lugar, ir a um espaço como é a Festa do Avante, apresentar um espetáculo de teatro. E que tipo de reflexão é que isso deixou convosco também sobre todos os espaços e todos os sítios onde não se faz e se poderia fazer teatro? Eu conheço a Festa do Avante e gosto sempre de ir, mas nunca tinha apresentado o meu trabalho lá e foi a primeira vez que apresentámos uma peça de teatro, foi com o meu grupo, com os processos, como disseste, e apresentámos um espetáculo chamado Rádio Clandestina, que é um espetáculo que tem por inspiração as rádios clandestinas portuguesas e, como é óbvio, a Rádio Portugal Livre, a rádio do Partido Comunista Português, que foi uma rádio que esteve ativa durante 12 anos e com conteúdos, nós tivemos a oportunidade de ouvir a rádio para escrever o texto, com um nível cultural, intelectual, político, brutal. É mesmo muito inspirador esse projeto, que acabou em 74, foi de 62 a 74, durante 12 anos. E então o nosso espetáculo é uma espécie de homenagem a essas rádios clandestinas. Apresentar na Festa do Avante foi uma grande surpresa. Claro que eu estava à espera que fosse um momento emocionante, mas não tão emocionante como foi, porque, em primeiro lugar, o número de público é brutal, e percebi que não teve só a ver com o nosso espetáculo. Há mesmo muito público na Festa do Avante. As pessoas
param o seu dia para ver uma peça de teatro, um concerto, ou, portanto há uma proximidade com a arte que é difícil de encontrar noutros sítios. Fiquei muito impressionada. E depois tínhamos na plateia a Maria da Piedade Morgadinho, que era a radialista da Rádio Portugal Livre. Então, isso fez com que a apresentação da peça se transformasse numa conversa no final enfim, houve ali um momento de pura emoção enfim, até me estou a arrepiar a dizer isto, porque foi, de repente, ela veio falar connosco, tomou a palavra, disse que se fosse preciso voltava a fazer a rádio. Foi assim um momento de esperança gigante, pronto, e deu um propósito ao espetáculo que estamos a fazer e à urgência de o fazer mais, que não estávamos à espera. Enfim, ela tinha 94 anos o ano passado e não estávamos à espera que ela aparecesse, com uma energia, com uma força, enfim. Então foi super emocionante. Pronto, e não vamos esquecer este momento. Acho que nunca mais vai ser igual, e essa peça continua a rodar bastante, portanto também ficamos felizes com isso. Então, e essa peça, onde é que podemos ver nos próximos tempos? Essa peça vai ser apresentada na Feira do Livro, no Porto, em setembro, no dia 31 de agosto, na Biblioteca Almeida Garrett. Vai ser apresentada também em Ceia, no dia 19 de setembro, num festival organizado pela Casa Municipal da Cultura, em Loriga, que é uma pequena vila em Ceia. Portanto, para já temos estas duas datas agora no fim do verão, mas é um espetáculo que desde que o fizemos, em 2024, tem rodado muitíssimo e nos dá muito prazer fazer. No fundo, nós montamos uma rádio e viajamos entre tempos para contar a história da nossa jovem democracia através da perspectiva de uma rádio clandestina com 3 radialistas. E nesse espetáculo estou eu, a Catarina Rolo Salgueiro e a Leonor Buesco dos Processos. E é isso, somos muito felizes a fazê-lo. E esse espetáculo funciona mesmo como uma aula de história e também é para público jovem, embora tenhamos todo o tipo de público a vê-lo. E há mesmo uma espécie de aula de história sobre a importância da rádio para a nossa vida, para a nossa democracia. A pergunta que te fazia sobre a reflexão dos espaços onde se pode apresentar teatro tinha precisamente a ver com isso que tu referiste, que é a organização de prioridades. Atravessamos uma fase em que, quer queiramos, quer não, o trabalho é a primeira prioridade da vida da maior parte de nós, seguida de forma muito próxima com saúde, porque quanto a essa não há nada que possamos fazer para deixar de nos preocupar com, mas cada vez mais a cultura parece descer de graus e de graus e de graus e de graus nas nossas listas de prioridade. E efetivamente a Festa do Avante parece ter um poder de convocação em que de repente toda a gente se recorda que o degrau da cultura deveria ser mais acima, mais próximo do topo. Há alguma memória na Quinta da Atalaia que seja assim, quer dizer, para além dessa que tu já partilhaste, que eu própria estava aqui deste lado a arrepiar-me, mas há alguma outra memória que tu guardes com carinho que se tenha passado durante a Festa do Avante na Quinta da Atalaia? A primeira vez que fui à Festa do Avante tinha 11 anos e fui com a minha família e lembro-me de ser muito bem-vinda naquela festa. Era criança e era uma festa também para mim. Então gostei muito e tenho ótimas memórias com as minhas irmãs na Festa do Avante, e lembro-me dela me ser explicada pelos tios que nos levaram o que é que íamos ver, para onde é que íamos. E uma coisa, e lembro deles dizerem uma coisa que era: não se preocupem, porque aqui não vai nada correr mal, podem estar mesmo à vontade. E é verdade, ou seja, não há um conflito, não há qualquer sensação de insegurança. É uma festa revestida de alegria, um bem-estar, um bem viver uns com os outros, um convívio muito, muito fraterno.
e ter a oportunidade de conviver com isso, parecendo que não, acho que é algo que tende a desaparecer. O sonho. Esse bem viver, sim, é uma forma de estar que não se pode comprar, não se pode adquirir porque se quer, tem que se experienciar, tem que se tomar contacto. Então guardo com muito carinho essa primeira festa do Avante a que fui. Que idade tinhas? Tinha 11. Fica aqui então o convite de forma muito clara. As crianças também podem vir e são muito bem recebidas e com ótimas memórias. Muito bem recebidas. E voltarei à festa do Avante este ano, porque o João Pedro Mamed, do coletivo Os Processos, vai apresentar o seu filme Noites Mais Fáceis na festa do Avante, no Cine Avante. Então lá estaremos. Acabamos assim este episódio hoje, cheios de convites. Lembrar que podem ir a Louriga, podem ir a Ceia, podem vir à Feira do Livro no Porto em setembro para ver o espetáculo que foi apresentado o ano passado. Podem também aguardar para ver a Constituição. E se não, podem ir à Festa do Avante, encontrar a Isabel e perguntar-lhe por mais atualizações das datas que ela partilhou aqui hoje connosco. Isabel, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada, eu. E no próximo episódio continuamos na nossa contagem decrescente até à Festa do Avante, a celebrar os 50 anos da nossa Constituição. Até já. Até já. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.